Boa tarde a todos. E o tema que vamos abordar nesta palestra é o que é energia espiritual. E há uma frase de Albert Einstein em que ele diz o seguinte: tudo é energia e isso é tudo o que há. Nós vivemos num mar de energias. As energias cósmicas, as energias caloríficas, energias luminosas, energias sonoras, as energias moleculares, as energias atómicas, as microenergias, como as do nosso telemóvel e dos nossos micro-ondas. Tudo isto são formas da energia se manifestar. E existe também um campo de energia à volta do corpo humano. O campo de energia humano é também chamado de campo biomagnético. Há inclusivamente instrumentos que podem registar os campos de energia ao redor do corpo humano. Portanto, todos os seres vivos possuem um campo de energia que envolve o corpo físico e que evidencia a sua situação espiritual. Então vejamos, o nosso campo energético compõe-se de irradiações e emanações eletromagnéticas, emanações físicas, emanações emocionais e emanações mentais. O nosso corpo irradia energia. Nós temos as células, as nossas moléculas, os tecidos, os órgãos, ou seja, eles trabalham, liberam e captam energia. E temos também a nossa energia psíquica e essa energia está relacionada com o nosso pensamento e com as nossas emoções. A frase que há pouco referi, de Albert Einstein, que dizia tudo é energia e isso é tudo o que há, ele ainda acrescenta: sintonize a realidade que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Ou seja, ele diz sintonize a realidade que você deseja. E o que é que ele quer dizer com sintonize? O que é então sintonizar? Sintonizar é harmonizar-se, afinizar-se. É ajustar-se ao comprimento da onda. Por exemplo, quando nós queremos ouvir música e ligamos o nosso rádio, nós temos de sintonizar a frequência Hertz da estação da qual queremos ouvir uma determinada música e temos de fazer muito bem esta sintonia, porque se não sintonizarmos bem a rádio, a probabilidade de ouvirmos mal é grande, portanto, a frequência tem de ser exatamente aquela para que consigamos ouvir a música com qualidade. E como todos nós sabemos, cada emissora tem a sua frequência. Umas emissoras têm uma, outras emissoras têm outra, portanto, cada emissora tem a sua frequência. E tudo funciona através da onda. É assim que funciona o universo, é assim que nós funcionamos. Tudo no universo é onda, tudo no universo é energia. Tudo é uma teia, nós estamos todos conectados. Por isso é que tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência para o todo. E baseado no facto de que tudo é energia, então os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, conforme referi há pouco, são energia. Tudo vibra. Assim, se nós estivermos com pensamentos maus, pensamentos ruins, ou seja, raiva, inveja, ciúme, culpa, tristeza, é isso que nós vamos estar a vibrar, este tipo de energia. Da mesma forma que se estivermos com pensamentos bons, carinho, amizade, paz, amor, vamos estar a vibrar este tipo de energia. Quando nos referimos à matéria, e se pensarem em duas peças de ímã, em que de um lado eu tenho o polo positivo
e do outro eu tenho o polo negativo, relativamente à matéria, os opostos atraem-se e os semelhantes repelem-se. Ou seja, se eu tiver positivo com positivo, duas peças de ímã, eu não consigo juntá-las. A determinada altura sentimos aqui uma força a vibrar que impede que as consigamos juntar. E o mesmo acontece se eu quiser unir o negativo com o negativo, não consigo. Por sua vez, se eu tiver o negativo com o positivo, eu consigo fazer esta junção. Isto relativamente à matéria, porque é assim que funciona na matéria. Agora, relativamente ao espírito, é precisamente o oposto. Quando falamos em espírito, os semelhantes atraem-se e os opostos afastam-se. Através do eletromagnetismo, tudo aquilo que nós emanamos volta, ou seja, se emitirmos coisas boas, as coisas boas retornam, porque atraímos essas coisas boas. Se por sua vez pensarmos coisas más, as coisas más também regressam, porque o negativo atrai o negativo. E esta é a perfeita justiça divina. Então, de que forma é que nós, espíritos, atraímos ou repelimos essa energia, não só a boa, como também a má? Cada campo eletromagnético, como já referi, emite uma frequência específica a partir do seu estado. Quando eu estou, em função daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso, se o pensamento é bom, eu faço uma determinada vibração, se o pensamento é mau, eu faço outra vibração. E em função dessa vibração, dessa emanação que cada espírito tem, que cada espírito faz, relativamente com os seus pensamentos e com os seus sentimentos, é que nós vamos atrair certos tipos de espíritos que estão a vibrar na mesma faixa. É uma questão de transmissão, recepção. Nós temos a nossa emanação, os nossos pensamentos e eles oscilam, porque nós não estamos sempre a ter o mesmo registro de pensamentos. Porque às vezes estamos numa vibração maior, mas outras vezes estamos numa vibração menor. Agora, há o batimento zero, ou seja, é o nosso padrão, é a média dos nossos pensamentos, em função deles serem mais elevados ou mais densos, há uma média, um registro médio destes nossos pensamentos. E, portanto, é essa média dessas emanações que faz a nossa postura mental. E essa postura mental é aquilo que faz com que nós tenhamos afinidades com determinadas pessoas, com determinados ambientes. É a média das nossas oscilações que faz o nosso padrão vibratório e que gera uma postura mental. Quanto mais ampliado e expandido é o nosso campo eletromagnético, para além do nosso corpo físico, mais alta e forte é a nossa frequência vibracional e, consequentemente, temos mais capacidade energética. Uma vibração mais alta não sintoniza e não é compatível com uma vibração mais baixa, porque, como disse, na espiritualidade os opostos afastam-se, só os semelhantes é que se atraem. Então, qual é a importância da energia do nosso pensamento na formação da energia mental? O pensamento é produto da mente, nós não agimos sem pensar. O nosso pensamento vai fazer com que nós manifestemos algo em relação a alguém ou em relação a alguma coisa. É a nossa postura mental, ou seja, a tal média que há pouco eu referi. A minha postura mental vai determinar o meu sentimento. Por exemplo, eu vejo uma pessoa na rua que está a precisar de ajuda. Se eu tenho valores que me façam ajudar aquela pessoa, eu vou emitir uma resposta àquela situação que eu estou a ver. E a minha resposta vai ser qual? Eu vou ajudar. No momento em que eu emito essa resposta, eu faço uma modificação na minha energia, porque eu passo a vibrar mais alto. Eu passo a ter o padrão vibratório, naturalmente, mais elevado. É um padrão positivo. Então eu vou
e ajudo aquela pessoa. Mas em contrapartida, se o meu pensamento for negativo, ele vai baixar o meu padrão vibratório. Ou seja, eu vejo aquela pessoa na rua a sofrer, a precisar de ajuda e, em vez de a ir ajudar, eu começo a pensar, bem feito, você está a sofrer porque merece mesmo. Claro que eu, quando tenho este tipo de pensamentos, eu estou a baixar a minha vibração. Portanto, eu saio do pico e venho imediatamente para o vale. Pensamentos e sentimentos negativos, frustração, medo, julgamento, condicionamento, stress, tensão, apreensão e desgaste mental, todos estes itens afetam drasticamente a nossa energia. Por trás deles, há sempre motivações mentais e emocionais mais profundas que devem ser compreendidas pela raiz do problema, em vez de serem empurradas para baixo do tapete. Tudo o que sentimos, desejamos e pensamos, manifestamos na realidade física à nossa volta, de acordo com a frequência que estamos a emanar. O nosso campo é um reflexo daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos. Não precisamos de nos preocupar com desejos de vingança, nem nada, porque tudo o que acontece é perfeito, ou seja, o universo é perfeito. Tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Então, se queremos ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, um mundo melhor para se viver, temos de começar a refletir sobre as coisas que fazemos, as coisas que sentimos, as coisas que pensamos e tentar mudar essa realidade. Baseado nisto, podemos perceber que não existe castigo, não existe jogar praga ou algo do género. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Tudo o que acontece connosco não foi castigo de Deus ou algo parecido. É apenas nós estarmos a colher o que nós plantamos. Não existe culpados, a culpa é nossa. Nós criamos a nossa própria realidade. Nós co-criamos a nossa realidade. Nós somos co-criadores. Então, como é que devemos manter as nossas energias num padrão mais elevado de vibrações, de modo a que possamos facilitar a nossa sintonia com os bons espíritos? Nós temos de alimentar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com leituras edificantes, com assuntos edificantes, procurar edificar o nosso cotidiano, nomeadamente o estudo da doutrina, as leituras conforme eu referi. Este tipo de posturas ajudam-nos a desenvolver valores morais em cada um de nós. Também é importante nós fazermos o exercício da autoobservação, fazer uma análise dos nossos atos. Se nós queremos uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada, nós temos de começar a perceber quais são as nossas atitudes. E esse tem de ser um exercício diário, não é só de vez em quando, ou seja, todos os dias, ao final do dia, quando fazemos a nossa oração, devemos fazer uma reflexão relativamente a como nós nos comportamos, como agimos, como reagimos naquele dia. Tem de ser todos os dias a fazer este exercício, porque quando queremos mudar alguma coisa na nossa vida, tem de ser por persistência, porque não podemos querer mudar as coisas de um dia para o outro. Ninguém muda de um dia para o outro. Portanto, isto é comparando como quem quer fazer exercício físico, não é de um dia para o outro que se vai ao ginásio e que se ganha músculo. Portanto, temos de ir ao ginásio e sermos persistentes para ganharmos massa muscular. Assim é relativamente aos nossos comportamentos. Se queremos mudar alguma coisa, não vamos desistir à primeira só porque quando tentámos uma vez não saiu bem. Já é ótimo repararmos que não saiu bem, mas então devemos insistir, persistir, por forma a conseguirmos fazer essa mudança, porque para melhor muda-se sempre, não é? Portanto, devemos tentar sempre fazê-lo, porque naturalmente à noite, dizia eu há pouco, ao fazermos essa reflexão, apercebemos-nos que há coisas em nós que, por exemplo, podemos ter tratado mal uma pessoa
e de imediato não nos apercebemos disso e só mais tarde, quando fazemos uma reflexão, é que damos conta, se calhar não procedi da melhor forma. Temos de rever os nossos sentimentos de raiva, de inveja, de culpa, de todas essas coisas nocivas que causam mal a nós e aos outros e tentar mudar, tentar reverter essa situação. A cada dia que nós observarmos que cometemos algum ato, algum pensamento, ou que nós tenhamos sentido algo que não seja bom, algo de negativo sobre alguém ou sobre alguma coisa, nós termos a noção de que podemos mudar essa frequência, nós podemos mudar essa vibração. Vamos vibrar alegria, vamos vibrar amor, para que a nossa realidade se possa tornar um pouco melhor. E Divaldo tem uma frase que ele diz: quando nós estamos a pensar alguma coisa má, muda o rumo desse pensamento, vamos contrariar aquele pensamento negativo e vamos pensar numa coisa positiva. E é assim que devemos fazer. Estava a ter um pensamento negativo, vou contrariar, vou modificar este pensamento para algo positivo. E é esta a persistência que nós temos de fazer. Daí a necessidade da tal vigilância constante sobre a nossa sintonia mental, espiritual, para que não nos deixemos levar pelos pensamentos inadequados, pelas vibrações negativas, pelos sentimentos menos dignos, pelas emoções descontroladas, pois isso permitirá que iniciemos um processo de absorção de energias negativas, que, por sua vez, reforçam o nosso estado de desequilíbrio, o que pode, persistindo esta situação, colocar-nos em contacto com seres desequilibrados, causar-nos doenças e desequilíbrios físicos, psíquicos e espirituais. E lá está, a vigilância relativamente ao nosso pensamento, a nossa sintonia, se o fizermos essa vigilância, vamos permitir essa sintonia com as coisas mais elevadas, preocupar-nos relativamente à prática do bem, do amor, da caridade. Devemos preocupar-nos com essa sintonia, estarmos sempre sintonizados com as energias equilibradas e assim vamos conseguir reforçar o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar físico, psíquico e espiritual, trazendo a sensação agradável de estar em sintonia com as energias elevadas. Esse é o retorno, a recompensa imediata de quem pratica o amor e a caridade. Ao entender este mecanismo, podemos afirmar que é muito importante que busquemos um esforço constante, com muita consciência, uma mentalização positiva para o nosso foco mental, para os nossos pensamentos, em todas as etapas e momentos da nossa vida, em casa, no trabalho, no lazer, no trânsito, de modo a garantir a sintonia com um patamar energético mais elevado, com a consequente absorção e metabolização de energias benéficas e reforçadas do nosso comportamento no caminho do bem. Portanto, vamos evitar o nosso foco mental anda divagar por paragens menos dignas. Nós temos de zelar para que o nosso pensamento não seja direcionado para as coisas negativas e coisas destruidoras. Muitas vezes a pessoa está sempre a pensar no mesmo e acaba por ser uma bola de neve. E a pessoa não para de pensar e aquela bola vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. A pessoa tem que sair deste ciclo vicioso e contrariar e fugir, porque senão a bola continua a rolar e vai aumentando. Por isso é que parar, damos conta que estamos a ter um pensamento negativo, vamos parar e mudar o foco. Pensamento no bem, pensamento calmo, pensamento positivo, pensamento criador, foco no amor e na caridade. Esse é o caminho da mentalização, da sintonia e da absorção das coisas das boas energias. Lembremo-nos que as palavras expressam pensamentos, que saiam de nossas bocas as boas palavras e de nosso coração as boas atitudes. Devemos ter em mente que a energização que nos envolverá depende, em cada instante, apenas da nossa atitude mental e que na aplicação prática da nossa vida, a ligação com o alto
se faz na aplicação das boas atitudes, com o exercício constante do bem, seja em que atividade estivermos. O nosso bem-estar depende de nós mesmos. E para além de vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes, lembremos-nos sempre que não é só vigiar, é vigiai e orai. Também devemos orar, porque quando estamos a orar, elevamos também a nossa vibração. Então que possamos vencer as nossas dificuldades com fé, com confiança, com aceitação e que possamos fazer sempre aos outros, agir, comportarmos-nos sempre com os outros, tal e qual como nós gostamos que os outros se comportem connosco. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.